Vamos fazer a primeira parte hoje, dentro desse tema, as evidências do novo nascimento, as evidências de que de fato nós somos cristãos realmente, que de fato nós morremos em Cristo e já ressuscitamos para uma nova vida em Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, Paulo nos diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E na carta aos Colossenses, nós vamos ver aqui que Paulo vai nos dar algumas evidências de que se nós somos realmente cristãos. Então nós vamos ler Colossenses 3, de 1 a 11. Você pode acompanhar silenciosamente a leitura que eu estarei fazendo, apesar de que a gente deve ir hoje até provavelmente até o versículo 8, mais ou menos, e na semana que vem a gente então fecha alguns detalhes que faltam. Nós vamos fazer basicamente uma exposição, vamos ser bem presbiterianos, é basicamente uma exposição do texto bíblico. Diz-nos assim a palavra de Deus: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena: prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. O que o apóstolo Paulo defende, meus irmãos, é que não pode haver divórcio entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós professamos. Não pode haver uma lacuna, não pode haver um espaço entre fé e prática. A verdadeira conversão está intimamente conectada com aquilo que nós cremos, mas também com aquilo que nós fazemos ou com aquilo que nós praticamos. E Paulo então nos diz aí que se eu fui ressuscitado com Cristo, isso significa dizer que eu estava morto em delitos e pecados, eu fui então ressuscitado, eu renasci para a vida nova em Cristo Jesus. Se aconteceu isso de fato em mim, há como eu dar evidências, há como eu dar evidências comprobatórias, com fatos. Alguns fatos vão dizer se de fato eu sou um cristão, se eu estou dando provas desta nova condição que eu me encontro, não mais a condição de morto em delitos e pecados, mas de ressuscitado em Cristo para uma vida nova. Então vejamos basicamente quais são as evidências do novo nascimento. Paulo nos diz, em primeiro lugar, que nós evidenciamos uma verdadeira conversão, evidenciamos que somos de fato regenerados, quando nós buscamos mais as coisas do alto do que as coisas aqui de baixo. O verdadeiro convertido, o seu pensamento, o seu foco, não está nas coisas de baixo, nas coisas da terra. A Bíblia faz essa conexão em alguns momentos. A terra, o mundo de baixo, a terra, e as coisas elevadas, as coisas de cima, as coisas que permanecem, as coisas eternas.
ele diz: se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, observe, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive assentado à direita de Deus. E ele diz mais: pensai nas coisas lá do alto, e não nas que são aqui da terra. Na língua portuguesa pode haver uma impressão de que há dúvidas aí do apóstolo Paulo, que a língua portuguesa traduz: se fostes ressuscitados com Cristo, mas na língua portuguesa, mas na língua grega não há essa dúvida. Uma boa tradução para esse texto seria: uma vez que vocês ressuscitaram com Cristo, observe a convicção, a certeza, uma vez que vocês foram ressuscitados, ou seja, uma vez que vocês têm uma posição exaltadas como crentes em Cristo, observe que não é uma questão hipotética pelo apóstolo Paulo aí, não. Paulo está me dizendo que é algo que é uma condição adquirida, é um fato consumado. Uma vez que eu vim à nova vida, o que é que eu faço automaticamente? Eu busco as coisas do alto, eu penso nas coisas do alto. São estas coisas que preenchem a minha mente. E é algo muito interessante, meus irmãos, percebermos que o verbo buscar aí, o verbo zeteite, traz a ideia de uma busca contínua, perseverante e investigativa. É buscar com prioridade, é buscar com foco, é buscar com a intenção de encontrar. Busca as coisas do alto. E ele diz algo mais: pensa também nas coisas do alto. E o verbo aí phronein, pensar, também traz a ideia de inspiração e de determinação. Ou seja, para o verdadeiro convertido, as coisas de Cristo são a sua inspiração, a sua motivação. Hoje eu vivo com este sentimento, hoje eu vivo com esse dinamismo de alguém que está focado nas coisas lá de cima. A minha preocupação, necessariamente, ainda que eu seja brasileiro e devo exercer minha cidadania, devo pagar os meus impostos, devo votar, se é Bolsonaro, se não é Bolsonaro, vou definir os rumos, mas veja bem, não é isto que preenche o meu pensamento. Tem gente perdendo amizade, tem gente sendo enxotado, né? Gostei do seu termo, tá? Eu estou te chamando agora de a enxotada. Tem gente perdendo as estribeiras por causa das coisas aqui da terra. Se eu nasci de novo, o que caracteriza a minha vida é uma busca maior pelas coisas do alto do que as coisas da terra. Você já nasceu de novo? Você já ressuscitou em Cristo? Você deve ser caracterizado por esse tipo de atitude. Mas em segundo lugar, Paulo nos mostra ainda que aqueles que vieram à nova vida, que ressuscitaram em Cristo, eles também dão provas. E a segunda prova é que eles evidenciam essa verdadeira conversão por meio da mortificação da natureza terrena. O que é que Paulo está querendo dizer, meus irmãos? Paulo está querendo dizer que existe uma fera selvagem dentro de você. Existe uma fera indomada dentro de você e dentro de mim. E a cada dia, a cada raiar de um novo dia, é nosso dever fazer o quê? Matar esta fera. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Todo novo, nascido de novo, todo regenerado, ele precisa matar esta fera a cada dia, a cada manhã, a cada raiar de um novo dia. Ele tem esta necessidade. É interessante que Paulo usa o verbo morrer aí, fazei pois morrer, e o verbo morrer é o verbo necróssati. Do verbo necróssati há uma expressão que você conhece muito na língua portuguesa. De necróssati não é o verbo aí, né? Mas vem a expressão, vem o substantivo necrotério. Necróssati. Observe, fazei, pois, morrer.
Necrotério é um lugar que você quer estar todo dia? Quem é que habita, quem é que se localiza no necrotério? Necrotério é lugar de quem? De morto. Então Paulo diz: mata esta fera, deixa esta fera no necrotério. Nós devemos matar diligentemente a cada manhã esta fera. Nós evidenciamos assim. Eu não posso dizer que eu sou crente, mas não há em mim disposição de vencer o meu pecado. E Paulo então, neste segundo ponto, ele amplia esse segundo ponto da mortificação da natureza terrena, e ele vai pegar então e detalhar essa natureza terrena, mostrando que essa natureza terrena, ela se manifesta pelo pecado em pelo menos 4 áreas distintas. Paulo vai então relacionar aí 11 pecados, que nós convivemos com eles, e que a cada manhã nós precisamos matar esses 11 pecados. E Paulo então vai relacionar esses 11 pecados em 4 áreas distintas. Eles vão se manifestar em 4 áreas distintas, e eu e você precisamos lidar com esse negócio. Então observe aí, em primeiro lugar, dentro desse segundo momento agora, a primeira área que precisa ser morta, precisa ser mortificada, é aquela área em que estão relacionados os pecados ligados à sexualidade. Vejam que Paulo diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. E Paulo enumera 3 pecados básicos aí: prostituição, impureza e paixão lasciva. Mata, meu irmão, mata, minha irmã, porque eu e você somos seres sexuais, constituídos pelo próprio Deus. Mas o diabo faz questão da gente seguir com esta área da sexualidade para um outro aspecto totalmente fora, distante daquilo que Deus quer. Então Paulo diz, em primeiro lugar, o primeiro pecado é o pecado da prostituição. E a palavra que Paulo utiliza aí é a palavra porneia. De porneia vem a expressão pornografia. Vem a ideia do mercado pornográfico nos nossos dias. Tudo aquilo, meu irmão, que liga a ideia de pornografia está presente aí. Você precisa matar. Mas o segundo aí que Paulo diz é impureza. E a palavra impureza aí traz a ideia de perversão, de luxúria e de libertinagem. Traz a ideia de uma chaga, de uma chaga virulenta, uma chaga asquerosa e infectada. Eu, por exemplo, convivi no meu ministério com uma situação muito particular de alguém que louvava a Deus nas igrejas, casado, e que num determinado momento da sua vida caiu nisso, nesse segundo ponto aí, a coisa asquerosa. Alguém que cantava louvores das igrejas e diziam que seria talvez um dos maiores cantores do Brasil, e que num determinado dia disse com a sua esposa que iria passar o final de semana fora, e alguém então ligado àquela comunidade, também viajando, percebe que esse indivíduo estava com mais 20 a 25 homens. Haviam alugado um local, e ali rolou de tudo o que você possa imaginar, e não deva imaginar. Alguém que se dizia casado, homem, com filhos, se deixou levar pelo pecado da impureza. A terceira área que Paulo coloca aí ele usa o termo paixão lasciva. E nós precisamos matar esse negócio, porque a ideia de paixão lasciva transmite a ideia de uma força ou um sentimento quase incontrolável, que nos arrebata. Um sentimento egoísta, violento, agressivo, e que não descansa
até que a sua necessidade seja satisfeita. Alguns usam o termo fissura. Você já viu um drogado, alguém que faz uso, por exemplo, de cocaína, e que de repente ele fica um tempo sem usar, e se você se relacionar com ele, você vai ver que ele fica muito ansioso, ao tempo todo esfregando a mão, os olhos arregalados, e ele movimenta-se muito, sabe, para lá, ele sai do seu. Por quê? Porque aquela abstinência, né, está aflorando, e o pecado da paixão lasciva traz esta ideia de esse sentimento voraz. Porque, portanto, Paulo diz, nós precisamos matar. Se nós somos cristãos, nós não devemos agir nós como animais. Pelo contrário, toda vez devemos apresentar essa certidão de óbito. Em Jesus, eu estou liberto, estou morto para estas coisas. Paulo, então, detalhando estas áreas em que essa natureza humana se manifesta por meio de pecados específicos, ele fala então de uma segunda área. A segunda área que precisa ser morta são daqueles pecados ligados à tolerância social, chamados provavelmente pecados sociais. E Paulo aqui vai descrever dois pecados. Ele diz: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Ele diz: desejo maligno e avareza, que é a idolatria. Observe, meus irmãos, que esses pecados nos levam a desejar o mal para o outro. Você já viu gente que pensa mal o tempo todo, está sempre maquinando o mal em relação ao seu próximo? Esses pecados aqui, eles se manifestam não somente no desejo do mal para com o outro, mas no desejo daquilo que o outro possui. Por isso que Paulo vai chamar aqui de avareza. O desejo maligno é aquele tipo de gente que a sua propensão é sempre para o mal. Ela sempre está maquinando o mal e ela sempre quer ver a desgraça do outro. Já a avareza, eu lidei com um oficial de igreja avarento, e o homem era avarento mesmo. E as sociedades, um homem rico, mas as sociedades internas da igreja, como o SAF, que às vezes faz campanhas de cestas básicas e tal, as mulheres nem mais procuravam esse abençoado, porque um homem rico que às vezes não tinha condição de dar 1 quilo de feijão, achava difícil, até que num determinado dia, ele me liga e fala assim: pastor, vem aqui orar comigo. O que foi, meu irmão? Eu senti uma dor aqui, fui fazer um exame e eu estou com um câncer no intestino. Ele falou: quando me colocaram em cima daquela maca fria e mandaram que eu tirasse os meus cordões de ouro, os meus anéis dos meus dedos, que eu tirasse, pastor, a minha camisa, que eu tirasse a minha calça, os meus tênis, que eu tirasse as minhas roupas de baixo, e eu vi que tudo isso que eu ousei conquistar e defendi, vivia de agiotagem. Tudo isso, pastor, não tem valor algum quando estava o meu corpo estirado sobre a maca. Então, muito cuidado, meus irmãos, com a avareza, porque a avareza é querer mais e mais, mais e mais, só para si. É o pecado da possessividade, e o eu torna-se um ídolo, um Deus. Pecados que são tolerados socialmente, gente explorando aí, a gente fala assim: não, pelo menos está ajudando fulano. Cuidado com estas questões, isso precisa morrer dentro de nós, todos os dias. Terceira área que Paulo coloca aí, são os pecados ligados ao temperamento. Observe ainda que Paulo vai nominar agora mais 3 pecados. Ele diz no versículo 8: agora, pois, despojai-vos igualmente de tudo isto. Despojai-vos de tudo isto. Versículo 8, ele diz o quê? 3 pecados: ira,
indignação e maldade. São pecados ligados ao temperamento. A ideia de ira aí, o verbo irar, a sua raiz tem a ver com o verbo ferver. Olha que notícia interessante. Imagina que o indivíduo irado é aquele indivíduo como uma panela com água que está ali borbulhando, 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 borbulhando. Esta é a ideia de alguém que quanto mais o tempo passa, ele mais explosivo se fica. Ele não é controlado. E tem gente que ainda vai dizer, eu sou assim mesmo, eu tenho estupim curto. Ah não, pastor, o meu sangue é quente, eu falo mesmo e doa a quem doer. Não, querido, querida, você é um grosso, você é uma sem educação. Não é que eu tenho sangue quente. Paulo diz aí, chama a ira de pecado. Barraqueiro, deselegante, e não correr para isso aí. Tem que matar estas coisas dentro de nós. Paulo diz, mate, e aqui no versículo 8, despoje-se disso. Segundo pecado que Paulo diz aí é indignação. A ideia da indignação traz aí na língua grega a ideia da continuidade, ou seja, é o indivíduo que é constantemente mal-humorado, chato, rancoroso, emburrado o tempo todo. É provável que você faça aí alguma assimilação na sua mente. É provável que você conheça pessoas que vivem com 3 pedras na mão. Gente melindrosa, gente que nos força a medir bem as palavras quando nós estamos perto delas. Você já nasceu de novo? Você já é nova criatura? Você já ressuscitou em Cristo? Você precisa matar esse leão. Porque esses pecados ligados ao temperamento podem nos destruir. Terceiro pecado que ele chama aí, nesta terceira lista, é a maldade. O indivíduo maldoso é o indivíduo que fala, pensa e diz o que ele quer. Gente que tem uma nuvem negra sobre a cabeça. Gente que vive como lanterninha de cinema, procurando defeitinho em tudo, é crítico demais, é tóxico demais. Tem gente assim, que precisa matar esse tipo de coisa. Gente que vive com 3 pedras nas mãos. É provável que você já tenha convivido com uma pessoa que vê mal em tudo. Eu olho daqui e vejo Samuel conversando com a Tereza. Estão falando de mim já. Cara, por que Samuel tem que estar pensando exatamente em mim nesse momento? Tem mais 7 bilhões de habitantes no planeta. Mas o maldoso, ele está sempre com um pensamento assim para as coisas ruins, porque ele vê o mal em tudo, é desconfiado com tudo. A verdade é que ele não é bem resolvido emocionalmente. E ainda tem as desculpas hoje, né, do chamado PMD, né? Fulano é psicótico, maníaco, depressivo. Não, na verdade ele é um bruto. É isso que ele é. É pecado. Paulo trata isso aqui como pecado e não como mera questão aí para você resolver com o psicólogo. É você resolver aos pés da cruz. Então mata esta fera antes que ela te mate. A quarta área que Paulo coloca aí, que precisa ser morta dentro desse segundo momento, são os pecados ligados aos relacionamentos interpessoais e à língua. E então Paulo vai listar aí, meus queridos, mais 3 pecados. Paulo vai listar a maledicência, Paulo vai listar a linguagem obscena no falar. Ele diz, agora pois, despojai-vos de tudo isso. E no versículo 9 ele vai falar da mentira. Então observe que esses 3 pecados estão ligados aos relacionamentos interpessoais. Maledicência.
Vi um paralama, né? Eu gosto muito que o caminhoneiro sempre é muito filósofo, né? O caminhoneiro dizia assim: Deus nos deu uma vida para que cada um cuide da sua. Eu achei muito interessante. Porque o maledicente, observe essa expressão maledicente, é a expressão blasfemos, de onde vem blasfêmia. É uma coisa muito séria. É o indivíduo que vive falando mal da vida alheia. E Tiago nos diz que a língua é fogo e ela é carregada de veneno mortífero. Esse pecado é o pecado do espalhador de boatos, de contendas. O indivíduo ou a indivídua chamado de fofoqueiro. Então, Paulo diz: olha, despoje-se igualmente de tudo isto. De tudo isto. Gente, crente não pode ser assim. Lembro que reuníamos o conselho, determinada época, não aqui em Bom Jesus, e minha esposa percebeu, depois de um tempo, que sempre que tinha reunião do conselho, ela recebia mais à tarde a visita de uma bênção lá da igreja. Ela começou a ficar meio desconfiada. O conselho reunia, a irmã aparecia ali em casa à tarde. Uma conversinha, né? Oh, mas tudo bem, Marilene, não sei o que e tal. Depois ela foi conversar com a esposa do vice-presidente e ela falou: oh, menina, sabe que eu estou percebendo que fulana vem aqui em casa também. Sempre que o conselho reúne, ela passa aqui em casa. Elas então foram conversar, descobriram que, tendo 7 presbíteros na igreja, aquela irmã, sempre que tinha reunião do conselho, ela ia fazer 7 visitas às esposas do pastor e dos presbíteros. E na última, Marilene deu uma saída boa nela lá em casa. Não, minha filha, eu não sei do que acontece na reunião do conselho, meu marido não me fala, e eu já consegui perceber isso aí. Que sempre que tem, você aparece aqui em casa e aparece na casa das esposas dos demais presbíteros. Se for para vir daqui em casa dessa forma, você não precisa vir. A maledicência, Paulo diz que crente, gente que nasceu de novo, que foi ressuscitado em Cristo, não está mais morto nestas coisas, gente. O segundo pecado que Paulo coloca aí, ele chama de linguagem obscena no falar. Interessante que Provérbios capítulo 10 nos diz, no versículo 11, que a boca do justo é manancial de vida. Mas infelizmente há irmãos que podemos dizer que são irmãos, a boca não é manancial de vida, mas é privada do inferno. Então precisamos pensar bem nisso, porque a palavra de Deus nos diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E hoje você vai ver em determinadas redes sociais que não há diferença, às vezes no linguajar, entre um crente e um não crente. O crente usa as mesmas expressões chulas, vulgares às vezes até. 15 dias atrás, alguém me mandou um vídeo de um pastor pregando, e ele inflamado, muito bolsonarista, e ele então mandando que as pessoas que estivessem assim, e xingava palavrões rasgados mesmo. Palavra de baixo calor, na pregação, aqui do Rio de Janeiro. No primeiro ele se assustou, quando ele emendou, depois de um momento já tinha até uns crentes dando aleluia, glória a Deus, e o cara rasgava aquele palavrão. Eu já falei que o ambiente do púlpito, eu não concordo, não sou dono da razão não, tá? Mas eu não concordo, por exemplo, se eu vou pregar a palavra de Deus, que eu uso um latão de lixo como púlpito. Não é possível que eu não consiga colocar uma tribuna, como diz a Bíblia. Esdras pregava numa tribuna.
eu vou colocar em cima de um latão velho de lixo, para dizer que eu estou me adaptando, estou falando a linguagem do jovem. Quanto mais usar o púlpito para falar palavras de baixo calão. Mas nós estamos vivendo dias assim. Alguém aqui da igreja me enviou um vídeo de uma missionária pregando lá, e de repente ela tal, e rasgou aquele palavrão pesadíssimo. Eu tenho a impressão que meus filhos nunca me ouviram falar esse tipo de palavra. Não que eu seja melhor do que ninguém, mas eu tenho a impressão que eu nunca falei um palavrão daquele dentro da minha casa, e talvez nem fora da minha casa. E ela falou isso no púlpito. Alguém aqui da igreja me encaminhou esse vídeo essa semana agora, 3, 4 dias atrás. Paulo diz: despojai-vos igualmente disso. Linguagem abusiva, grosseira, vulgar, chocarrices, piadinhas imorais, isso não cabe a nós que dizemos que fomos ressuscitados com Cristo. Esta é uma evidência de que eu sou uma nova criatura. E Paulo fecha a lista dos 11 pecados com, obviamente, a mentira. No versículo 9 ele diz: não mintais, porque Deus abomina a mentira. O espalhador de inverdades, porque você sabe muito bem que João capítulo 8 nos diz que o pai da mentira é o diabo. O mentiroso vive uma vida de falsidade e de ilusão, porém Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Jesus disse: eu sou o caminho e a verdade. E a verdade. Nós vamos voltar, meus irmãos, na próxima semana nesse mesmo texto. E eu quero fazer aqui uma pequena conclusão, que eu estou chamando aqui de explicação da explicação. Explicação da explicação. Por quê? Porque Paulo, ele escreve assim. Ele informa alguma coisa e ele explica aquilo. Só que às vezes ele, tendo explicado, ele explica aquilo que ele explicou. Então percebam, Paulo diz: se fostes ressuscitados com Cristo, ele vai dizer duas coisas: busquem as coisas do alto, está explicando. Segunda coisa, mortifiquem a velha natureza. Ok. Porém, Paulo agora, explicando aí esses 11 pecados, ele então vai dizer por que é que nós devemos, como cristãos, mortificar esses 11 pecados explicados. Portanto, é a explicação da explicação. Então ele vai nos dar 5 razões. Se você ler o texto de 1 a 11, você vai perceber que eu não falei do versículo 3, não falei do versículo 4, não falei do versículo 6, não falei do versículo 7, não falei do versículo 10. Porque todos são explicações da explicação de Paulo. Então, nós vamos ver apenas 2 explicações aqui de 5 que Paulo faz. As razões ou as motivações, por que é que nós devemos mortificar esses pecados? Por que é? Paulo está explicando os pecados que ele explicou. Por que é? Por que é que eu devo matar essa fera, matar esse leão? Não apenas porque eu sou nova criatura, mas porque tem algumas outras coisas implícitas. E das 5 nós vamos ver aqui apenas 2 aqui. Vejamos. Em primeiro lugar, nós precisamos que essa nossa natureza seja morta por causa, meus irmãos, da nossa própria morte e do nosso ocultamento. Isso aqui eu sei que é novo para você. Eu sei que é novo. É provável que você não tenha estudado isso aqui. Não estou te chamando de inepto não, tá? Que é um assunto novo mesmo. Tem pouca coisa escrita na teologia sobre isso. A nossa morte e o nosso ocultamento. Olha o que o versículo 3 diz. Paulo disse assim: matai, fazei morrer a vossa natureza terrena. E ele lista os pecados e ele diz assim, na explicação da explicação: porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Deus em Cristo. O que é que Paulo quer dizer com isso? Paulo quer dizer que o fato de que nós morremos
quando nós cremos em Cristo, morremos para este mundo, eu não posso, é contraditório eu dizer que o pecado tem tanta força em mim, uma vez que eu já morri para o pecado. Então, se eu morri para o pecado, e o pecado tem tanta força em mim, então eu estou sendo mentiroso. De fato eu não morri. Mas se eu morri, isso vai evidenciar que eu sou de fato um novo convertido. Mas observe que Paulo diz ainda que, além de eu ter morrido, quando eu criei em Cristo, Paulo diz também que Deus me ocultou em Cristo. Isso aqui os crentes praticamente não compreendem isso. O que quer dizer que Deus me ocultou? Observe, Deus me ocultou juntamente com Cristo em Deus, o próprio Deus. Isso é muito legal, isso é muito bonito, muito legal mesmo. Quando nós morremos, Deus nos ocultou juntamente com Cristo nele. Você lembra da mãe canguru? Quando o filhotinho ainda está bem pequenininho, quando que a sua mãe se movimenta para lá e para cá? Ela pega os seus filhotinhos e ela coloca os seus filhotinhos na sua bolsa. E ela carrega os seus filhotinhos juntos a ela. É mais ou menos isso que Paulo está falando. Que uma vez que nós cremos em Cristo, o maligno não somente pode nos pegar, não somente pode nos tocar. Lembra? O maligno não toca. Ele não somente pode nos pegar, como ele também não pode nos achar. Por quê? Porque Deus nos ocultou, juntamente com Cristo, nele mesmo, em Deus, das vistas de Satanás. Gente, isso é maravilhoso. Se eu estou vivendo em pecado, como é que eu posso dizer que eu estou ocultado em Deus? Portanto, eu devo mortificar a minha carne, para deixar mais evidente que eu estou debaixo das asas do Altíssimo, guardado, protegido na bolsa de Deus. Deus me ocultou nele, juntamente com Cristo. Mas em segundo lugar, fechando a nossa fala, de 5 nós vamos falar apenas essas 2 hoje. A segunda razão pela qual nós devemos mortificar o nosso pecado é a nossa manifestação. Observe que Paulo diz aí, versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Vós quem? Vós que mortificais a carne. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque esse segundo ponto torna-se uma motivação para eu buscar a santificação, para eu buscar a santidade, para eu buscar ser um homem de Deus, buscar refrear todos esses desejos, todas essas coisas danosas que me impedem de ser um crente autêntico. O que é, meus irmãos, que nos diferencia hoje dos incrédulos? Praticamente nada. Não há uma estrela na frente, na testa do eleito. Mas observem, vai chegar um dia em que o Senhor vai manifestar aqueles que são seus. Ele vai gritar: Manuel, Regina, estes são seus. Mas se eu não vivo em santidade hoje, amanhã eu não serei manifestado em glória. Deus quer exibir a mim e a você como coroa da criação, como coroa da redenção, para todos os seres deste planeta. Portanto, meu irmão, a palavra de Deus nos diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então essa mortificação hoje, ela é como se fosse um campo de treinamento, em que Deus vai fazer com que eu me torne preparado para a glória amanhã.
Um peixe, ele ama a água. Se você não for treinado agora na santidade, o céu será um lugar muito chato para mim e para você. Portanto, eu espero que você saia daqui motivado a andar em santidade. Você está motivado a ser um crente fiel a Deus? A andar em santidade? Para que amanhã Deus te chame e revele ao mundo quem você é. Quais são aqueles que de fato viverem em obediência a Ele. E então diz a palavra que nós subiremos para o encontro com o Senhor nos ares. A minha palavra nesta noite é que você saia daqui disposto a se santificar mais, a não permitir que todos esses pecados aqui listados atrapalhem a sua caminhada cristã. Que Deus instigue um desejo santo, aspirações santas, mais e mais na minha vida e na sua vida. Se nós de fato fomos ressuscitados com Cristo, que a gente busque as coisas excelentes. Amém? Coloque-se de pé, vamos orar nesse momento. Que você esteja motivado a se santificar, seja sexualmente, socialmente, seja na área do seu temperamento, seja na área dos seus relacionamentos, por meio da sua língua. Que Deus te abençoe, que você viva de fato como um santificado. Ó Deus, em nome de Jesus, mais uma vez agradecemos o Senhor pela bênção da tua palavra, que é rica, que é poderosa e que abre, descortina os horizontes do nosso ser e que coloca diante de nós, ó Deus, princípios tão elevados, coisas tão maravilhosas. Saber nesta noite que o Senhor nos ocultou em Deus, com Cristo, e que aqueles que se santificam hoje serão manifestados em glória amanhã. Isso é maravilhoso. Isso nos instiga a repreendermos todo o mal e a andarmos em obediência à tua palavra, com a mente cheia das coisas do Senhor, com a disposição nova e com a inclinação nova. Abençoa assim, Senhor Deus, a mim e a cada um dos teus filhos, cada um nas suas lutas, nas suas dificuldades diárias. Abençoa, Pai, em nome de Jesus. Que seja esse o nosso sentimento, o nosso desejo, que haja em nós, meu Deus, essa disposição de mente, de buscarmos as coisas do alto. Seja assim a tua graça sobre nós, em nome de Jesus. Amém.